Seja bem-vinda a esse vídeo onde eu vou contar para você o segundo segredo da recuperação. E se você ainda não me conhece, eu sou Camila Score, eu apoio familiares de dependentes químicos a ajudar de maneira assertiva seus familiares na recuperação. Se estiver no Facebook, curte a página, no Instagram, me segue. Lembrando que isso é uma série de 5 vídeos, então não perca os próximos vídeos de maneira nenhuma. Se você entender, internalizar e praticar isso, tenho certeza que sua vida vai ficar em torno de uns 50% mais leve. Eu sou simplesmente fã, eu indico, oriento, eu verdadeiramente imploro para todo mundo fazer isso. Se você me acompanha, você já deve saber do que eu estou falando. Grupos de apoio. E falo isso por N fatores, mas não é esse o objetivo desse vídeo. Mas tem uma coisa em comum na maior parte dos grupos, que faz parte dos protocolos, rituais. E se você já participou de algum grupo, é no momento que normalmente nós damos as mãos, nós falamos, nós oramos. E agora vocês já devem saber do que eu estou falando. Oração da serenidade. Alguns grupos têm versões um pouco diferentes, adaptadas, maiores, menores, mas todas elas têm uma parte específica em comum e que aqui tem tudo a ver com o que nós vamos falar nesse segundo segredo. Mas Camila, eu não conheço essa tal de oração da serenidade. Então vamos lá. Ela é mais ou menos assim. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Vejo pais, esposas se martirizando, se desesperando, deixando de viver a própria vida porque ficam se culpando por coisas que elas não têm nada a ver, coisas das quais não são responsabilidades delas. E nosso segundo segredo é separar o que é meu e o que é o do outro. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Sei lá, vamos falar de corrupção aí, que é um tema polêmico. Adianta eu, Camila, sofrer incessantemente, perder o sono, parar de comer, me esguelar, ficar com pressão alta, ficar com um monte de coisa, porque eu não consigo acabar com a corrupção no mundo? Adianta? Eu me descabelar, me estressar, vai mudar alguma coisa? Não. O que eu posso fazer? Por isso que eu tenho que separar o que é meu e o que é do outro. O que eu, quanto pessoa que estou sofrendo com relação a isso, que não aceito isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha parte. O que me cabe é o quê? Não comprar produtos pirateados, não vender meu voto, talvez lá quando vier aquele troquinho errado, avisar e devolver. Enfim, essas são atitudes pequenas, simples, mas são as atitudes e ações que estão sob minha responsabilidade. É o que eu tenho controle. Agora, se as outras pessoas fazem e deixam de fazer, não cabe a mim me culpar por ações das outras pessoas. E isso que eu vejo muito comumente na questão da dependência química. Principalmente quando nós falamos de mulher ou de esposa. Se responsabilizam por coisas das quais elas não têm controle. Coisas das quais é o adicto que tem que fazer. E por isso que eu quis trazer a oração da serenidade aqui. Porque ela tem tudo a ver com isso. Ela não é orada, rezada pelas pessoas nos grupos de apoio por qualquer motivo, não. É porque a gente precisa entender e muitas vezes a gente está ali de mãos dadas, a gente lê, ou nós estamos ali falando, mas a gente não coloca para execução, nós não executamos, não praticamos ela. Eu preciso entender e não só ler e falar, mas compreender, aceitar que tem coisas que eu não posso fazer. E tem coisas que sim, que me cabe fazer, eu preciso de coragem para agir. E principalmente separar uma coisa da outra. O que é meu e o que é do outro. E aí que há uma grande confusão em tudo isso. Eu vi de familiares que não conseguem nem viver praticamente. Ficam se culpando por coisas que acontecem. Porque se tivesse acontecido isso, e se tivesse acontecido aquilo, e se... E o se tá lá no passado, já aconteceu, eu não consigo mudar. Então o que cabe a minha parte eu posso fazer daqui pra frente? E enquanto eu estou me culpando, estou deixando de viver, estou fazendo tudo isso, eu estou normalmente deixando de fazer a minha parte. Então tem a parte do outro. Se eu não consigo, se eu foco no outro, se eu tento fazer coisas ou tento de alguma maneira ficar me culpando pelo que já aconteceu, já passou
ou coisas que não são de minha responsabilidade, provavelmente hoje, no presente, eu estou deixando de fazer coisas que vão me ajudar no meu objetivo. Então, se você está passando por algo similar a isso, pare agora. E ao invés de você ocupar sua energia, seu tempo, pensando se tivesse uma coisa, se outra, ou se culpando por coisas que não dependem de você, faça uma lista aí, faça um checklist de coisas que estão sob o seu controle, coisas que vão te ajudar no objetivo, mas que cabem a você, que estão sob sua responsabilidade. Eu vejo pessoas deixando de fazer o seu e aí que o negócio não sai, porque nenhum faz uma parte, nem outra faz nada. Então, o que cabe? Talvez a um familiar, um amigo, alguém que quer ajudar, sabe? Como que estão os grupos de apoio? Você está participando? Ou muitas vezes você dá desculpinha que não gosta, que não serve, que isso e que aquilo. As pessoas que costumam melhorar o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, que costumam ter resultados, melhorias com relação a isso, participam de grupos regularmente. Você participa? Você vai na terapia? Ah, Camila, eu não tenho dinheiro para um psicólogo, psiquiatra para fazer tratamento. Ok. Quantas vezes você já perdeu ali um tempo pesquisando sobre ONGs? Tem igrejas que têm alguns projetos, tem vários locais que têm projetos gratuitos. Ou quem sabe, se você economizar em outras áreas da sua vida, tem o dinheiro reservado. A terapia não é só pro adicto, pro dependente. Você também precisa, você também adoece junto, também precisa desse cuidado. Dinheiro, então, é outro problema. Ah, eu sei que não posso dar dinheiro, mas nossa, meu filho, minha filha pediu ali com jeitinho. Eu sei que é para usar droga, mas talvez, vai que realmente ela vai lá na entrevista, vai que realmente é para ela gastá-la com os amigos, para ela sair, porque fica sem jeito, tem medo do que o filho vai achar, que o filho pode não gostar. E aí isso faz com que ela seja uma facilitadora do processo da dependência. Bebida é só final de semana, não tem problema. O carro, coitadinho, como é que eu vou tirar o carro dele? Ele precisa do carro para ir trabalhar, para procurar emprego. Como que eu vou fazer isso com meu filho? Oração da serenidade. Coragem para modificar as coisas que eu posso. Ou seja, o que está na minha mão? Eu não dar dinheiro, não liberar o carro, não beber, participar de grupo, ir em terapia, isso talvez esteja na sua mão. Então, que você tenha coragem para realizar essas coisas. Isso depende de você. Sabedoria para distinguir uma das outras. E esse é o nosso grande segredo. Separar o que é meu e o que é do outro. Eu preciso fazer a minha parte. Foque no que você tem controle. E você tem controle somente sobre as tuas ações. E sempre quando vir culpa, sofrimento ou qualquer outra situação, pense se aquilo depende de você ou se não depende de você. Pense se existe alguma forma de você fazer algo que possa modificar aquilo que aconteceu. Pense se isso é sua responsabilidade. Se a resposta for não, continue com foco nas coisas das quais depende de você. E o que podemos fazer? E o que nós podemos fazer? Nossa, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos ler, nós podemos assistir filmes, documentários, assistir vídeos, palestras, congressos, participar de grupos de apoio, ir na terapia, modificar a mim mesma. O que eu posso melhorar como pessoa para mim, para minha vida? O que eu posso melhorar de comportamento? Porque tudo que eu faço de alguma maneira influencia quem está no mesmo ambiente que eu. Então, o que eu posso melhorar? Talvez fazer uma visita numa comunidade terapêutica para saber como é, conversar com profissionais da área para entender um pouco mais sobre isso. E o que eu mais gosto, conversar com pessoas que já passaram por essa situação. Conversar com pais, familiares que já passaram e superaram isso. Ou até mesmo quem está passando por isso nesse momento. Conversar também com adictos, com dependente, como é para ele? Como que está sendo esse processo de recuperação, aceitação ou não da doença? Tudo isso vai te enriquecer e deixar você mais pronta para saber lidar melhor com essa situação. Entende? São diversas sementinhas, né? Você vai plantando uma, vai fazendo aqui, aquilo lá, tudo que está sob o seu alcance, sob o seu controle, sua responsabilidade, que aos poucos aquilo começa a germinar, começa a crescer. Faça o seu máximo possível para ajudá-lo.
Mas não esqueça de separar o que é de sua responsabilidade e o que é do outro. Quando você foca nas coisas que você pode fazer, que você pode modificar, você consegue ajudar muito mais ele ou ela do que você mesma possa imaginar. E não adianta falar pra mim, Camila, eu faço meu 100%, aí vai lá, faz, sai desse vídeo aqui e resolve fazer toda essa listinha que eu comentei, todas essas dicas e orientações. Mas faz isso durante uma semana, 2, 1 mês, 2 meses e depois para tudo. Isso é um trabalho contínuo. Sabe a sementinha que eu falei que você plantou, colocou a sementinha em vários locais? Pois é, a gente precisa cuidar delas também. Então a gente precisa fazer isso regularmente. Nada dá resultado de um dia para o outro, é um processo, é gradativo. Eu preciso aprender pouco a pouco e vou melhorando. Então, cada sementinha dessa não é fazer só uma única vez. É sempre que possível você fazer e começar a plantar sementinhas, cultivar para depois colher os resultados. E não esqueça, não sofra pelo que não é seu. E eu espero vocês nos próximos vídeos dessa série.